Fala aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a aula é sobre capacidades físicas, tá? A gente vai estar falando sobre flexibilidade. E aí, para iniciar, eu quero estar falando com vocês o seguinte, pessoal. Todas as vezes que tiver algum exercício para fazer o envio, enviem pelo e-mail, tá? O e-mail tá aí, ó, na primeira folha aí, na primeira página aí do slide. Então vocês enviem pelo e-mail. Não deixem para enviar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é para outros fins, tá bom? Então enviem para sempre pelo e-mail, tá bom? Então vamos começar a aula. A gente vai primeiro falar sobre o conceito de flexibilidade, tá? Então vamos lá, ó. Conceito: flexibilidade corporal, a capacidade de realizar movimentos de grande amplitude muscular dentro dos limites morfológicos. O alongamento corporal é um dos principais exercícios utilizados para desenvolver a flexibilidade, tá bom? No entanto, para a melhora da flexibilidade, é necessário aumentar a amplitude e o tempo de movimento em cada exercício de alongamento, tá bom? Então eu botei uma imagem aí de um homem que ele está fazendo, de certa forma, um movimento de flexão, né, de flexibilidade, perdão, e para você perceber que a flexibilidade dele tá bem alta. E aí a gente vai falar agora sobre a importância da flexibilidade, tá? O porquê que ela é importante. Então vamos ler aí o texto, tá? Se você pratica atividade física, é provável que você reserve um tempo para exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos, né, que são treinamento de força para construir ou manter uma massa muscular. Mas quanto tempo você dedica ao treinamento de flexibilidade? Embora muitas das vezes é negligenciado, o exercício de flexibilidade é a parte crucial na manutenção de um corpo saudável em geral. Assim, um alongamento regular ele pode ajudar a melhorar a sua postura, aliviar a tensão muscular e até reduzir o risco de lesões, tá? Portanto, se você precisa se esforçar para alcançar os dedos dos pés durante uma aula de yoga, ou pode ser outras aulas, tá? Aula de alongamento, tá? Ouça o seu corpo e confira dicas que o ajudarão a melhorar a flexibilidade e finalmente tocar o dedo dos pés. Ou seja, pessoal, a flexibilidade ela se ganha com o tempo e com o treinamento. Não adianta você ficar parado achando que você vai ter flexibilidade. Então você tem que todo dia ali se alongar, procurar fazer o máximo de tempo que você pode e sempre se esforçar ao máximo para alcançar aquela localidade, né? No caso aí, que ele está dando exemplo do dedo dos pés. Se você não consegue tocar os dedos dos pés, você vai começar a tentar tocar ali o joelho. Conseguiu tocar o joelho, vai tentar tocar a canela e assim por diante, vai tentar chegar até o dedo dos pés. Uma hora você consegue. Então isso é treinável, tá? Bom, o maior problema de flexibilidade. Às vezes a fraqueza do corpo pode ser interpretada como falta de flexibilidade. É isso aí. Em alguns casos, sentir um puxão ou um aperto na parte de trás da perna, que é a parte posterior, e tentar alcançar os dedos dos pés pode indicar uma fraqueza nos músculos posteriores da coxa, em vez de falta de flexibilidade. Então, pessoal, às vezes a gente precisa estar sempre se alongando, né? Isso já foi falado anteriormente. E muitas das vezes você começa a sentir dor por falta de alongamento. E aí você às vezes pode achar que é uma outra coisa e não é. É somente o simples fato de você não se alongar acaba te causando dores nas musculaturas, tá? Por isso, incorporar exercícios de fortalecimento na região pode ajudar a melhorar a amplitude do movimento. Da mesma forma, não se esqueça de fazer alongamento com rolo de espuma miofascial depois que se exercitar. O acessório pode te ajudar, né, a promover o fluxo sanguíneo para esses músculos, promovendo relaxamento e flexibilidade. Rolo de espuma é um rolo que você passa a musculatura por cima dele e ele ajuda a fazer esse relaxamento, tá? Se você pesquisar aí no YouTube ou na internet mesmo, qualquer site,
de esporte, você vai ver o que é um rolo de relaxamento, que é um rolo de espuma. Só botar lá, rolo de espuma miofacial, você vai encontrar diversos modelos, tá? Existem diversas texturas que podem te ajudar nesse caso. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre a questão da flexibilidade na tensão do quadril. Então vamos lá. Se você ainda não está convencido por todas as razões pela qual ficar sentado por horas não é saudável, está aqui outra. Quadris tensos. Isso porque os flexores do quadril, que é um grupo muscular na frente dos quadris, adaptam-se a ficar na mesma posição, ficam encurtados, após longos períodos sentados. E aí você tem que alongar. Se você não se alongar, provavelmente você vai ficar sentindo dor nessa musculatura. Quando encurtados cronicamente, os flexores puxam a pelve, fazendo com que ela se incline para frente, também conhecida como inclinação pélvica anterior. Uma inclinação pélvica anterior coloca tensão antes de você chegue perto de alcançar o dedo dos pés. Por isso não deixa muito espaço para o alongamento dos músculos posteriores da coxa e que eles já estão no limite, Portanto, se é possível, levante-se, se mova com mais frequência ao longo do dia, pelo menos alguns minutos rápidos, tá? E considere definir um alarme no telefone, ou seja, se você passa muito tempo do dia sentado, você deve, pelo menos, vamos botar aí a cada 50 minutos você levantar 10 minutinhos, fazer um alongamento, caminhar, fazer, seja no quintal, seja dentro de casa, dar uma caminhadinha, para você poder não deixar com que essas musculaturas elas venham ficar muito contraídas, tá? Muito encurtadas durante esse tempo. E, consequentemente disso, vai acabar fazendo com que você sinta algumas dores no músculo da perna, no músculo da lombar e principalmente do quadril, ok? A gente vai falar sobre a região lombar agora. Seus músculos não são os únicos obstáculos potenciais para tocar os dedos dos pés. Se você começar a sentir um beliscão na parte inferior das costas, que bate nas pernas, pode estar sentindo tensão no sistema nervoso. E aí pode vir o que a gente chama de dor no nervo ciático, ou dor pelo nervo ciático, tá? Idealmente, nossos nervos podem deslizar e se mover independentemente de outros músculos e tecidos ao seu redor. Mas a fraca mobilidade nervosa pode causar tensão nesse movimento que começa na parte inferior das costas ou na parte de trás das pernas. Exercícios de mobilidade como alongamento ativo e os músculos posteriores da coxa podem te ajudar a aliviar essa tensão, tá? Outra coisa a ter em mente quando se trata de um nervo ciático, que é o que eu falei anteriormente, é a postura. Como o nervo ciático vem da coluna, a postura sentada é muito importante. É muito importante. Portanto, certifique-se de ter a parte inferior das costas apoiada, da mesma forma se estiver sentado por um longo tempo. Mantenha o travesseiro de cadeira para obter um suporte adicional. Ou seja, quando você fica muito tempo sentado, se você não estiver apoiando a sua lombar legal, a sua lombar vai sentir dor depois. Por quê? Porque esse nervo ciático ele vai acabar sendo compreensivo, Ele vai ser comprimido, desculpa a palavra, mas ele vai ser comprimido e ele vai gerar dor no teu corpo, principalmente nas tuas costas. Então, se você tem a possibilidade de colocar um travesseirinho ou até uma almofada mesmo na sua cadeira, para que ela possa servir de apoio, é bom, tá? E sempre fazer o que eu falei antes. Passou 50 minutos que você está sentado, que você está assistindo uma aula, levanta, dá uma caminhada, dá uma alongada nas costas, nos braços, para que você possa ter
uma sequência legal de estudos, uma sequência legal no seu dia a dia e você não ficar com dor. Porque ninguém gosta de ficar sentindo dor, né? Ninguém gosta. Então vamos ver os tipos de flexibilidade que existem? São 6 tipos, tá? A gente listou aí A, B, C, D, E e F. Então vamos lá. Ó. Flexibilidade geral. É quando está envolvido os principais grupos musculares sem uma especificidade no movimento, tá? Sem um movimento específico. AB, flexibilidade especial, ou seja, é quando você é específico de um movimento, ou seja, você está fazendo um movimento para alongar determinado músculo somente. Flexibilidade estática, é a manutenção de uma determinada posição da articulação sobre um determinado período de tempo, ou seja, quando você faz um alongamento e fica ali segurando aquela perna, aquele pé, durante um período de 10 segundos, vamos botar assim. Flexibilidade dinâmica é a amplitude do movimento no desempenho de um movimento com determinada velocidade, ou seja, mais para frente a gente vai ver exemplos de flexibilidade dinâmica, que é, por exemplo, um atleta que ele vai correr e vai esticar a perna, então ele está fazendo um alongamento nesse momento, entendeu? Um alongamento dinâmico. Tem a flexibilidade passiva. Flexibilidade passiva é a amplitude máxima alcançada com o auxílio de uma pessoa ou de um material. E a gente vai ver também exemplos. E tem a flexibilidade ativa, que é a amplitude máxima alcançada sem o auxílio de um companheiro ou de um material, ou seja, você sozinho alcançando o máximo que você consegue. É a flexibilidade ativa. Quando você tem a ajuda de alguém, é ela passiva. Se você puder, acessa esse QR Code aí que está aqui embaixo, tá? Você vai ver um vídeo sobre algumas crianças, algumas pessoas fazendo determinados movimentos que são flexibilidade, né? Só que são movimentos muito difíceis, que quase ninguém consegue fazer, são poucas pessoas que conseguem. Então acessa esse QR Code aí, você vai matar essa curiosidade que eu sei que você tá agora, e é um vídeo bem legal. Bom, a gente tem 9 imagens aí, tá? Na primeira fila, aqui de cima, a gente tem 3 exemplos de flexibilidade daquelas que a gente falou lá em cima, lá atrás, tá? Aqui na primeira fila a gente tem tanto a flexibilidade geral como a flexibilidade especial. Como que a gente sabe? Na primeira imagem a gente tem a flexibilidade geral, ou seja, ela está alongando tanto as musculaturas da perna quanto das costas. Na segunda é a mesma coisa. Se você observar, o movimento é bem parecido com a da primeira. A diferença é que a primeira eles estão de pé e a segunda ele está sentado com a perna esticada, mas o movimento em si é bem semelhante. E a terceira imagem, a gente tem uma flexibilidade especial, ou seja, ela está específica para uma musculatura, que é as costas. Na segunda fileira, que a gente tem mais 3 imagens, se você perceber, todas as 3 são atletas de alguma modalidade olímpica. Nós temos tanto a flexibilidade aí dinâmica quanto a flexibilidade estática. Aonde a gente tem a estática? Por exemplo, na do meio, a gente tem uma flexibilidade estática junto com a dinâmica, tá? Nesse momento aí ele para e fica estático, só que depois ele faz outros movimentos. Na terceira imagem da segunda fileira a gente tem uma flexibilidade dinâmica. Por quê? Porque ela é uma ginasta. Então nesse momento aí ela estava correndo, ela deu um salto e fez esse movimento aí, ok? E na primeira imagem a gente também tem uma flexibilidade tanto dinâmica quanto estática. Estática nesse momento aí e dinâmica é quando ela sai dessa posição e faz outros movimentos, mas sem ficar parado por 10 ou 15 minutos. 15 segundos, perdão. E na terceira fileira a gente tem mais 3 imagens aí, só que essas sempre sendo flexibilidade passiva, tá? Por quê? Porque ela tem o auxílio tanto de um implemento ou um material, que é no caso da primeira imagem, ela está com uma cordinha, com uma fita, tendo esse auxílio, e
As duas últimas, tá? A segunda e a terceira, ela também tem a flexibilidade passiva, ok? Por quê? Porque está tendo auxílio de uma pessoa. Como que ela poderia ser ativa se não tivesse ninguém ajudando a pessoa que está alongando, ok? E nenhum implemento, ou seja, ela teria que estar sozinha. Um exemplo de flexibilidade ativa é a primeira lá de cima. A segunda imagem, ele está fazendo um movimento de alongar, só que ele está sozinho, sem precisar do auxílio de ninguém, ok? Então, pessoal, a aula de hoje é essa, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e que semana que vem a gente esteja junto novamente numa aula, podendo estar falando sobre outros assuntos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.